Bem-vindo a todas, bem-vindo a todos. Nós estamos aqui hoje em mais um encontro de intercessão. Nesse lugar que a gente, como comunidade, como igreja, como eclésia, como corpo de Cristo, estabeleceu aqui na Pavuna, para que a gente pudesse se encontrar como igreja e interceder. Interceder pela nossa vida, interceder por esse ministério, interceder por vidas que nos buscam pedindo oração, interceder. A palavra de Deus, ela nos ensina que interceder é o grande caminho que faz com que a gente se relacione com o outro. Aleluia. Porque eu não posso pensar no outro sem pensar nas suas necessidades, nas suas dores, nos seus desejos de conquistas, mas sobretudo na sua salvação. Eu posso dizer, opa, eu sou salvo em Jesus, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador, e a minha vida está indo muito bem, graças a Deus. Mas como é que o outro vê Jesus em mim? É só nos bens que acontecem sobre a minha vida? Meu Deus. Ou sobre quem eu sou diante do Senhor? É verdade. E quem eu sou diante do Senhor não me deixa olhar para o meu irmão com suas necessidades e não interceder por eles. Porque se somos imitadores do Senhor Jesus, não dá para ser diferente. É verdade. Ele podia pensar, olha, eu já fiz a minha parte, já morri na cruz, agora é com eles. Não. Ele falou, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, eu estou do teu lado, eu estou junto com você, eu estou intercedendo contigo, eu estou te fortalecendo. Então não há como você ter o Senhor Jesus do teu lado fazendo isso tudo por você e você não fazer o mesmo pelo outro. Aleluia, é verdade. Porque se somos imitadores de Cristo, não há outra coisa a ser feita a não ser fazer e seguir os passos que Ele deu nessa terra. E direcionados pelo Espírito Santo, Ele nos faz lembrar. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar. E não há como ser diferente. E hoje eu vou trazer para vocês um exemplo. O rei Davi, salmista Davi, ele traz algo muito maravilhoso. Ele fala das grandezas do Senhor e das certezas que ele tem ao se entregar ao Senhor, ao viver com Deus, ao recusar-se a derramar sangue por outros deuses, porque ele sabia que o Senhor Deus era incomparável diante de todos os outros. Aleluia. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias comigo no Salmo 16, a partir do verso 6. Glória a Deus, louvado e engrandecido o nome do Senhor. Antes, os 5 primeiros antes, ele vem dizendo assim, aguarda-me, Senhor, pois em ti me refugio, e diz, tu és o meu Senhor, tudo que eu tenho de bom vem de ti, e ele vai dizendo coisas maravilhosas sobre o Senhor. Mas chega neste momento aqui, em que ele chega no ápice do seu regozijo, e ele diz assim, a terra que me destes é agradável, que herança maravilhosa. Louvarei o Senhor que me guia, mesmo à noite o meu coração me ensina, a minha consciência me direciona a aprender de ti. Louvarei o Senhor que me guia, mesmo à noite o meu coração me ensina. Eu sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que eu exulte e meu corpo repousa em segurança. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos e nem permitirá que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Davi tinha uma grande certeza. Olha, todos falam dessa terra, para mim ela é maravilhosa porque ela me foi dada por ti. E se eu estou nela, eu estou porque tu me colocou aqui, porque tem uma função para eu fazer nesse lugar, e ela é maravilhosa porque o Senhor é comigo. Eu creio, Senhor. Eu louvarei o Senhor porque ele sabia que o Senhor o guiaria e o ensinaria. A palavra de Deus diz
que o Espírito Santo de Deus nos conduz para o caminho que a gente precisa andar, que a gente deve andar, que a gente precisa seguir. É só se lançar nos braços dele. Ele nos guia. E o salmista Davi ainda vai mais além. Ele falou que mesmo à noite o meu coração é ensinado. Mesmo à noite eu sei que o Senhor está sempre comigo e não serei abalado. Ele está à minha direita. O Senhor Jesus disse isso para a gente: eis que eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Igreja, não tem como ser diferente a não ser sermos intercessores, porque nós temos quem intercede por nós. O Senhor Jesus é o nosso intercessor diante do Pai, e a gente precisa ser intercessor diante daqueles que ainda não conheceram o Senhor Jesus, e diante daqueles que conhecem o Senhor Jesus, mas que precisam de reforço dos nossos irmãos, que somos nós. Eu preciso do teu reforço em oração. Você precisa de reforço em oração? Então vamos orar todos uns pelos outros. Vamos nos admoestar, vamos nos corrigir, vamos nos orientar em amor. Porque essa é a igreja que se fortalece, é aquela que permanece em comunhão e em oração. Aleluia. Que sejamos assim, amém? Fecha seus olhos. Senhor, nós te damos graça por mais essa noite, a noite que tu nos deste nessa terra, que tu nos colocaste daqui, e ela é maravilhosa. Glória a Deus. Nós queremos dizer igual o salmista Davi, ela é maravilhosa em ti, e nós queremos nisso, Pai. Então, Senhor, vem, toma o teu lugar neste local e nos ensina, Senhor, assim como tu és, assim como o Senhor Jesus é, assim como o Espírito Santo de Deus é e intercede por nós, como a palavra diz. Oh, que sejamos assim, Senhor, pelo teu povo, por essa nação, pelas pessoas que precisam, Senhor, te conhecer como Deus. Nos ensina, Senhor, a ser intercessores e nos derramar diante de ti, por vidas, Senhor, por corações, Senhor, por situações que para o homem pode ser impossível, mas em ti nada é impossível. Nos colocamos aqui essa noite nesse sentido, Senhor. Queremos te louvar, te agradecer o teu nome, porque é tu que garante toda oração que sai desse lugar. É tu, Senhor, que valida toda oração feita neste lugar. E nós te damos graça por isso. Nós te damos louvor por isso. Nós te damos glória por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Emi. Aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluia. Graça e paz. Que bom a gente poder estar junto em mais uma noite de intercessão. Hoje é noite de clamar. Hoje é noite de buscar o Senhor. Hoje é noite de você tirar aí do teu, sabe, do teu âmago, do teu íntimo. Tira, coloca diante de Deus. Leva para Deus o que está aí dentro. Coloca diante do altar. Coloca diante do Senhor. Coloque seus pedidos, você que veio, coloque aqui. Você que está em casa, você pode mandar inbox, depois a gente bota no caderno de oração. Pode mandar pelo zap da igreja, que a gente bota no caderno de oração. Vamos clamar juntos. Semana passada mesmo, teve um jovem que falou: eu não trabalho há muito tempo. Ele botou na terça-feira aqui o nome dele. E na própria semana o Senhor foi e trouxe uma porta do jeito que ele tinha pedido. Ele pediu uma porta de pouco tempo para que ele pudesse investir nas coisas que ele queria, e o Senhor abriu. Ele está trabalhando numa porta de meio período, porque a palavra nos diz que nada tendes porque nada pediste, mas pedi, pedi e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, querido, vamos colocar diante do altar, vamos colocar a nossa vida, começando por nós, começamos pelos nossos, pela nossa família, pela nossa parentela. Busca o Senhor por você, busca o Senhor pelo seu trabalho, busca o Senhor pelo seu companheiro, pela sua companheira. Essa é a noite que o Senhor fez, querido. Pastor, eu preciso só buscar hoje. Nós temos que buscar todos os dias. Hoje é o dia que a gente vai consumar. Hoje é o dia que a gente vai se unir. Hoje é o dia de reunir as brasas e fazer pegar fogo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje eu estava meditando sobre um outro tipo de oração, oração com lágrimas. A palavra diz que o anjo do Senhor, ele colhe as nossas lágrimas. A nossa lágrima para Deus é uma frase. Olha só que lindo, né? Então, querido, eu quero te dizer que tem gente que ora com lágrimas. E para esses que oram com lágrimas, eu quero ler aqui no Salmo 126, que diz assim, olha:
no 126, versículo 5, e eu gosto muito desse versículo, diz: os que semeiam com lágrima, olha isso, com júbilo ceifarão. Aleluia. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Olha que coisa linda. Tem gente que semeia gritando porque está desesperado, tem gente que clama, tem gente que pula, tem gente que roda, tem gente que chora. O clamor, ele não precisa ser medido, ele não precisa ter uma regra. O que precisa é você extrair o teu sentimento e colocar diante de Deus, fazer sabido no reino dos céus, apresentar. Mas pastora, eu tenho orado e não tenho sendo respondida. Olha, querido, Daniel orava, e um dia o anjo desceu depois de 21 dias de oração, disse para ele: Daniel, no primeiro dia a sua oração não tinha sido ouvida, mas o príncipe da Pérsia estava impedindo. Querido, às vezes o inimigo está impedindo a tua resposta de chegar, mas Deus já recebeu a tua oração. E o inimigo, sabendo que você pode ficar esmorecido, incrédulo, afastado, ele começa a botar desânimo, ele começa a botar dúvida, ele começa a botar discórdia no teu coração. Está repreendido em nome de Jesus, para você não ficar firme, mas você vai ficar em nome de Jesus. E essa noite eu quero te convidar a não sair da fila da promessa, amém? Não saia da fila da promessa. A gente vai declarar isso na noite deste dia, porque quem sabe não é hoje que o anjo vai te visitar, assim como foi com Daniel lá na Babilônia. Daniel orava, e orava, e orava, e desde o primeiro dia o Senhor já tinha ouvido. Querido, talvez desde o primeiro dia teu clamor já subiu. O problema não foi subir, o problema foi descer. Quando desceu, teve guerra espiritual. Talvez você tendo batalha espiritual. Não ceda, não esmoreça. Então o amor diz assim: não ceda, a lâmpada de Deus ainda está acesa. Deus não deu ainda a última palavra. E é isso. Querido, em nome do Senhor Jesus, levanta a tua cabeça, clame o nome do Senhor e não saia da fila da promessa. Amém? Você pode dizer: eu não vou sair da fila da promessa. Eu não vou sair da fila da promessa, não. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não saia da fila da promessa. Deixa o Espírito Santo fazer na tua vida. Deixa o Espírito Santo mover na tua vida. Eu já orei, eu já clamei, eu já busquei e ainda não veio por enquanto, porque o céu já te ouviu. A palavra do Senhor diz que perto está o Senhor de um coração quebrantado e contrito. Então, querido, aleluia, se coloca diante de Deus, se coloca diante de Deus e deixa o Espírito Santo fazer. Apenas ora, entrega e crê. Porque o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só isso. Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você está buscando, se você está clamando, não saia da fila da promessa. Quem sabe não é hoje. Quem sabe não é hoje, hein? Quem sabe não é hoje. Aleluia. Recebe na tua alma. Recebe no teu coração. Recebe aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Não saia da fila da promessa, não, meu irmão. Quem sabe o anjo grita a tua senha hoje aqui. Olha que coisa linda. As circunstâncias podem até estar dizendo que não. Quem é a circunstância? Mas se ele deu sua palavra, ele vai cumprir. Sabe por quê? No deserto o louvor do crente fica mais bonito, regado com lágrimas de aflito. Mexe com Deus. Você pode estar no fundo do poço, como fez José. Ele te assenta com príncipes e põe de pé. Quem? O ungido seu. Cada lágrima que cai, o anjo põe no outro. O anjo põe no outro, pra Deus responder. E cada lágrima que cai, o anjo põe no outro. E leva lá pra cima, e Deus vai mover. Tá doendo, machucando, o
O anjo foi no odre, pra Deus responder. E cada lágrima que cai, o anjo foi no odre, me leva lá pra cima, e Deus vai mover. Tá doendo, machucando, abrindo ferida, mas não sai da fila que é pra receber. Aleluia. Não saia da fila da promessa, não, meu irmão. Quem sabe hoje o anjo grita a tua senha hoje aqui. Olha aqui. As circunstâncias podem até estar dizendo que não. Mas se ele deu sua palavra, ele vai cumprir. No deserto, louvando quente, fica mais bonito, regado com lágrimas de aflito. E aí, mexe com Deus. Você pode estar no fundo do poço, como fez José. Ele te assenta com príncipes e põe de pé. Quem? Ungido seu. Cada lágrima que cai, o anjo põe no odre, pra Deus responder. E cada lágrima que cai, o anjo põe no odre, e leva lá pra cima, e Deus vai mover. Tá doendo, machucando, abrindo ferida, mas não sai da fila. Cada lágrima que cai, o anjo põe no odre, pra Deus responder. E cada lágrima que cai, o anjo põe no odre, e leva lá pra cima, e vai responder. Tá doendo, machucando, abrindo ferida, mas não sai da fila, eu vou receber. Cada lágrima que cai, o anjo põe no odre, pra Deus responder. Cada lágrima que cai, o anjo põe no odre, leva lá pra cima, e Deus vai mover. Tá doendo, machucando, abrindo ferida, mas não sai da fila que é pra receber. Cada lágrima que cai, o anjo põe no odre, pra Deus responder. Cada lágrima que cai, o anjo põe no odre, e leva lá pra cima, e Deus vai mover. Tá doendo, machucando, abrindo ferida, mas não sai da fila que é pra receber. É pra receber. Oh, glória! Aleluia! Todo o Senhor! Aleluia! Cada lágrima que cai, o anjo põe no odre. E é por isso que eu prossigo, porque eu sei que aquele que permitiu a dor é o mesmo que faz a cura. E eu só sigo nele, porque eu sei que o meu choro para Deus não é em vão. Você que está chorando, louve ao Senhor. Ah, pastora, chora para Deus. Para de chorar para o vizinho, para o amigo, para o colega, para o parente. Chora para Deus. Aleluia, glória a Deus. A tua lágrima tem valor para Deus, querido. A tua lágrima tem valor. Oh, glória! Tem coisa que a gente está chorando, mas Deus que está fazendo. Então deixa Deus fazer. Aleluia! Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Aleluia. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo. De quê? De fracassos e derrota. Está amarrado em nome de Jesus. Tão sozinho e sem sorte, assim que olha, mas não. No vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Não é o fim não, querido. Calma, quebra esse coração. Mas Jesus que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Você que clama para o Senhor, o crente quando chora o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende.
Quem está esperando o coração? Então clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Se for com lágrimas, se for com grito, mas clame. Se for em silêncio, clame. Fala com o Senhor. Chora para Deus que Ele responde. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Pois tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel, onde? Lá na cova do leão, nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando adorava, por um filho ela clamava, E o Senhor atendeu. Atendeu a Josué quando orou e o sol parou. Mandou cantarem as trombetas e as muralhas derrubou. esse Deus que está presente, vive no meio da gente. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aleluia! Aleluia! Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou não, querido. E Ele não mudará. O nosso Deus não mudou. E Ele não mudará. Então o que você precisa? Apenas clamar. Ora ao Senhor. Continua clamando. Porque enquanto a igreja ora, Deus move. Pedro estava lá preso. A igreja orava. E Deus moveu. Deus é um Deus que se move. No meio do louvor Ele recebe. No meio da oração Ele age. Então ora. Quem pode deter uma igreja que vive buscando, batendo, pedindo, insistindo e a Deus clamando? As portas do inferno jamais irão prevalecer, pois a igreja que ora é cheia do poder. Ô glória! Enquanto a igreja ora, algo acontece. De forma sobrenatural, soberano desce. Você está orando e nada está vendo, mas o céu já está em movimento. Oh, glória! E quando a corrente arrebenta, quando o céu se movimenta, a muralha vai ao chão, as paredes estremecem, as pedras obedecem, o rei deita mais não dorme. E quando o céu se movimenta, o inimigo não suporta. E quando o céu se movimenta, abre porta e fecha a porta. Onde há intercessão de um justo tem efeito o poder da oração. Oh, glória! Enquanto a igreja tem resposta chegando, enquanto a igreja Deus está trabalhando, enquanto a igreja ora, Deus liberta, Deus restaura, entra lá no impossível e resolve por você. Enquanto a igreja tem reforço chegando, não pare de orar, continue crendo, você não está vendo, mas o céu já está em movimento. E quando o céu se movimenta, a corrente se alimenta. E quando o céu se movimenta, a muralha vai ao chão, as paredes estremecem, as pedras obedecem, o rei reina e não dorme. E quando o céu se movimenta, o inimigo não suporta. Quando o céu se movimenta, abre porta e fecha a porta. Onde há intercessão de um justo tem efeito o poder da oração. Enquanto a igreja tem resposta, enquanto a igreja
chave. A oração é a porta, a oração é o caminho, a oração é o milagre, a oração é a palavra, a oração é a atitude, a oração é o mover. Querido, bota esse teu joelho para funcionar. Pastor, eu não posso botar o joelho. Bota a boca no pó, deita no chão se for preciso, mas não cesse de clamar, não cesse de falar com o Senhor, não cesse de buscar a face, não cesse, como diz aquele louvor, dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que Ele venha. Amém? Glória a Jesus, pastor João, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Não cesse de orar, não cesse de clamar, não cesse de buscar. Vem, querido, glória a Deus. Estava aqui, não mover e apaga a luz e acende a luz, não correria. O Senhor é bom, graças a Deus o Senhor é muito bom. Meus irmãos, se você entender o poder da oração, outro dia eu estava muito triste porque eu estava vendo um pastor muito conhecido dizendo que a oração não tem poder de nada, que eu tenho uma tristeza no meu coração, não por conta da oração, mas por conta daquele coração. Eu falei, Senhor, a tua palavra diz que a oração tem poder sim. Então eu estou orando agora para você convencer o coração dele, porque não há outra forma de movermos o céu senão em diálogo com Deus. E como é que a gente dialoga com Deus? Em oração. E é impossível aquele que se aproxima do Senhor não receber nada dele. E como a oração não tem poder, que é poder maior do que você se direcionar ao Deus, Aleluia, a sua salvação. Abacuque falou assim: todavia eu me exultarei, eu me alegrarei, eu deixarei romper tudo de mim ao Deus da minha salvação. aleluia. E o Senhor Jesus morreu na cruz para que eu e você tivéssemos acesso direto a Ele. Como a oração não tem poder, a oração é ter um diálogo com Ele. Sabe aquele diálogo que você chega e Ele sabe quem você é. E você precisa todos os dias descobrir quem é o Senhor. A palavra de Deus diz que você precisa conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E a gente conhece o Senhor como? Como você conhece uma pessoa? Não sei, dialogando com ela, conversando com ela, intimidade com ela. Então, como a oração não tem poder, não deixa que ninguém diga para você que a oração não tem poder, porque ela tem poder. É verdade. Foi através da oração que o Senhor Jesus se dirigiu ao Pai, intercedendo por nós. Ele falou assim: não nos deixe cair em tentação, santifica-os na tua palavra, na verdade, guarda-os em ti, faz com que os braços deles sejam fortes para que eles tolerem os dias maus e se lembrem todos os dias quem tu és. Isso eu quero no ser intercessão, isso eu quero no ser oração. Não é outra coisa, meu irmão. É oração. Esse momento aqui de intercessão que a igreja faz é importantíssimo. E você precisa alegrar o teu coração, porque o Senhor Jesus te liberou para chegar diante do Pai. E se você acredita, diga um amém bem grande. Diga louvado seja o nome do Senhor. E se lança diante da presença dele, porque foi para isso que ele te fez. Ele não te fez para ser cauda, mas ele te fez para ser cabeça. E se você não entende isso, você recebe qualquer palavra lá de fora. Uma outra coisa que eu aprendi essa semana é que a gente recebe muito fácil as coisas lá de fora e traz sobre nossas vidas. Mas quando o Senhor diz alguma coisa, você fala assim: eu preciso que o Senhor confirme. Porque tudo lá fora você recebe e recebe uma desgraça, mas não consegue receber quem é Deus na sua vida e fica pedindo confirmação. Meu irmão, se lança na presença do Senhor. Se lança na presença do Senhor e creia. A oração faz a diferença. Aleluia. Sem intimidade, como é que você vai pedir alguma coisa para alguém se você não é íntimo dela? É verdade. Imagina, eu nunca vi uma pessoa e chego para ela e falo assim: olha, encontro meus problemas todos e peço auxílio. Ela vai olhar para minha cara e falar assim: nem te conheço. Verdade. Mas quando você conhece e a pessoa te conhece, ela sabe com quem ela está conversando. Ela sabe
ela reconhece todas as questões, ela não vai pensar duas vezes em te ajudar. E o Senhor te conhece. E Ele não vai pensar duas vezes em fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Pedir e não receber porque pedir mal. Então começa a melhorar a tua forma de pedir ao Senhor. Meu Deus! E sabe uma forma maravilhosa de pedir ao Senhor? Quando o que você está pedindo vai ser para manifestar e glorificar o nome dEle. Coisa linda! Vai ser para resgatar vidas. Vai ser para causar transformação no mundo. Vai ser fazer o nome do Senhor Jesus conhecido. Todas essas coisas não tem como o Senhor dizer não para você. É desse jeito. Então, meu irmão, acredita na oração. Aleluia! Se lança em joelhos diante do Senhor Jesus. Se derrama. Faz as tuas lágrimas. Não tem palavras, chora. Tem um anjo que vai colher. A gente aprendeu aqui hoje, um anjo vai colher. E a palavra de Deus diz que cada gota é uma palavra. Então imagina, tudo que você tem se derrama em lágrimas. Eu não sei orar. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus pega os nossos gemidos inexprimíveis e transforma em oração para o Senhor. Então não há motivo nenhum para você não orar. Se está doendo muito, não tem palavra, chora. E se está muito difícil de traduzir em palavras toda essa confusão, dor e angústia que tem, o Espírito Santo de Deus traduz para você. Aleluia! Traduz para você e leva direto ao Pai. Então só abre o teu coração e se joga diante da presença do Senhor com todo o teu coração, e não há como não ter respostas. Amém? Vamos seguir com a palavra, pastora Amy. Oh, glória, coisa linda! O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Meu Deus! Deus é bom. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida da pastora Amy. Senhor, nós estamos aqui com a pastora Amy, Senhor, e a colocamos diante de tua presença, Senhor, para que tu a faça um vaso, para que dela jorre, Senhor, jorre sobre nossas vidas, sobre cada coração aqui individualmente, Senhor, a palavra que vai nos trazer alimento, vai nos trazer purificação, vai nos trazer santificação e, sobretudo, Senhor, fortalecer a nossa fé em Ti. Nós te pedimos assim, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eita glória, aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. A gente estava conversando e a gente percebeu que eu acho que é a primeira vez que eu vou ministrar no culto de intercessão, né? E eu vou ministrar sobre algo que hoje não é sobre uma pessoa em si, é sobre um salmo. Eu creio que a maioria das pessoas, você que está aí do outro lado, você também está aqui conosco, já leu o Salmo 91, amém? O Salmo 91 muitas vezes fica aberto nas casas, as pessoas deixam em cima do móvel, do rack, tem lugar que você chega, a folha está arriscada, está cheia de pó, está suja, né? Porque existe uma superstição de que eu vou deixar a Bíblia aberta e vai me trazer um bem. Deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia realmente, ela é a palavra de Deus, mas para que Deus possa fazer se mover, para que Deus possa falar com você, você precisa ler ela, entende? Você precisa pegar e ler, porque se ela fica lá aberta, ela só é uma Bíblia, mas ela, quando você abre, é Deus falando com você, é o Pai falando com você, é o Pai te respondendo, é o Pai te explicando, é o Pai te ensinando. Quando às vezes você pode estar passando por um momento difícil, e aqui você encontra uma palavra certeira para te tirar desse lugar de angústia, de tristeza. Então eu estava lendo essa palavra e o Senhor me mostrou 5 livramentos. A gente vai falar isso durante este dia. Você sabia que o Salmo 91 fala sobre 5 livramentos? E eu achei lindo, 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 porque tem a ver com a intercessão. Como assim, pastora? Quando a gente começa a ler o Salmo 91, vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Ou seja, habitar no esconderijo é como se você se escondesse, é como se você sumisse para dentro de um lugar. Habitar no esconderijo é você entrar dentro de um lugar onde ninguém te vê. Por isso que é um esconderijo. É um lugar secreto.
onde ninguém tem acesso, só você. Por isso é esconderijo. Quando eu era criança, a gente brincava de pique-esconde. E ali, a gente procurava sempre um lugar onde a gente não seria achado. Não é isso? Quem queria ser achado? Ninguém queria. E de preferência que estivesse bem perto do poste, que alguém tinha tampado o rosto ali, para a gente poder bater o nosso nome. 1, 2, 3, fulano, 1, 2, 3, ciclano. O pior é quando tinha 1, 2, 3, salva-vidas, e você salvava todo mundo. O esconderijo do Altíssimo tem que ser esse lugar onde você entra com acesso e ninguém te encontra. É só você. E sabe que lugar é esse, o esconderijo do Altíssimo? É a tua intimidade, querido. É a tua oração, é o teu clamor, é o teu secreto. O esconderijo do Altíssimo é um lugar onde você se refugia e mais ninguém tem acesso, porque a oração ela é individual. Até se a gente orar junto, coletivo, mas quando você fecha os olhos, é você e Deus. Pastor, e se eu estiver com o meu companheiro ou com a minha companheira, do mesmo jeito, vocês podem orar juntas, mas naquele momento é você e Deus. É particular. Assim como a salvação também é particular. Às vezes a gente quer salvar um, quer salvar o outro, e a gente falha nisso. Por quê? Porque não depende da gente, depende do outro também. Mas voltando para o secreto, o secreto é o lugar onde eu me refugio, me escondo e tenho um acesso direto com o Pai. E esse acesso é a oração. E só quem ora descansa. Só quem ora descansa. Se você não está descansando, desculpa, não é oração. Pastora, como assim? Porque quando eu oro, eu entrego para Deus. Se eu entreguei, já não é mais meu. Como é que você entrega algo para alguém e continua dono? Não tem como. Você entregou, não é mais seu. Então, se eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso. Ah, como é que está isso? Eu já entreguei para Deus. Eu preciso começar a aquietar o meu coração com as frustrações do mundo. Por quê? Porque o mundo vai tentar oprimir e vai tentar dizer que não é aquilo que eu orei, aquilo que eu busquei, aquilo que eu clamei. Ele tenta reverter através do quê? Da ótica. Ele tenta botar nos teus olhos para te convencer de que você é fraca, de que você não vai conseguir, de que aquilo que você orou não vai se cumprir, de que seus sonhos vão se frustrar. Ele bota nos teus olhos. Por isso que a oração, geralmente, a gente faz de olho fechado, porque é para a gente não ver. É para a gente subir no céu e não sair de lá. A igreja de Deus hoje fala assim: pastor, que horas é o culto? O culto é quando você fechou os seus olhos e decidiu andar com Deus. O culto é todo dia, o culto é todo momento, o culto é toda hora, porque o culto é feito através do sacrifício e de um Deus que recebe o sacrifício. Quem é esse sacrifício? Eu e você. Por isso procurai-vos apresentar a Deus com o vosso culto racional. Eu preciso me apresentar a Deus com o meu culto, que é diário, que é em todo horário. A cada segunda eu estou apresentando um culto a Deus. E é por isso que quando você chega numa fila, já chega alguém do teu lado e começa a murmurar: nossa, a fila está grande, olha, está demorando. Porque ele quer que você negue o teu culto. Ah, pastor, eu estou esperando uma resposta de um trabalho. E minha filha, naquela empresa ali, não contrata ninguém. Aí você já deixa isso entrar no teu coração. Aí tu jogou teu culto fora. Não jogue teu culto fora. Você tem que entrar em secreto. Ó, secreto. Secreto. Muita gente gosta de falar: eu estou orando por isso ou por aquilo. Se é propósito, guarda. Guarda. Sabe por que Moisés viveu? Sabe por que Moisés viveu? Porque Joquebede guardou ele. Se ela tivesse mostrado, ele teria morrido. Ela guardou ele num cesto e entregou no mar. Simbolicamente, o mar é a presença de Deus, querido. Tem coisas que você tem que guardar, esconder e entregar só para Deus.
Porque vão matar. Eu estava pensando em comprar uma casa. Você vai comprar uma casa? Não entrega teu sonho para os outros não, querido. Entrega para Deus. Senhor, eu quero comprar uma casa. Essa casa que eu estou não cabe mais eu não. Não cabe mais minha esposa, não cabe mais meus filhos, não cabe meus bichos. Entrega para Deus. Eu lembro que quando eu e o pastor João falávamos que nós queríamos comprar um sítio, muitos irmãos diziam para a gente, riam, debochavam, porque a gente estava entregando para o homem que deveria ser entregue só para Deus. Guarda Moisés no cestinho, guarda, e entrega para Deus. Mas é outra que vai criar. Entrega para Deus, porque Deus no tempo certo devolveu Moisés para Joquebede. Ela abraçou o filho, porque ela confiou não no homem, mas em Deus. Deus trouxe de volta o filho, que ela lançou no rio para que vivesse. Tem coisas que a gente tem que lançar para Deus e deixar. Não dá para botar a mão, porque se tu botar a mão, se tu trazer para perto, é capaz que morra. Você tem que deixar. A gente acha até engraçado, lá em casa tem umas plantas que a gente cuida. A gente pega a planta, bota adubo, aí cava a terra, aí bota remédio não, os negócios lá, nitrato, citrato, não sei. Meu marido que conhece essas coisas. Daqui a pouco a planta vai murchando, ela vai indo embora. Aí a gente pega a mesma planta, tá? Aí jogamos um montão de cascalho, porque a gente quebrou o muro para poder fazer uma área lá. Daqui a pouco, a mesma planta nasceu entre os cascalhos e está lá forte, robusta, cheia de fruto. Eu falei, meu Deus, sabe por quê? Porque o nosso erro é a gente dar valor a coisas que a gente tinha que entregar para Deus. Não, pastor, deixa eu cuidar aqui. Deus está mandando tu cuidar? Deus está mandando tu botar a mão? Não, pastor, eu vou botar só um pouquinho, porque, deixa Deus cuidar, deixa Deus fazer. Vai para o secreto, querido, vai para o secreto. É no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente que você descansa. Marta, Marta, estás afadigadas e cansada. Por quê? Porque não foi para o esconderijo. Maria escolheu a melhor parte, estava lá no esconderijo aqui, Jesus falando, e ela ali, no pé de Jesus, só ouvindo. E Marta, tu não liga que ela esteja aí? Não, ela está no esconderijo. Ela está aqui ouvindo. Porque eu e o Pai somos um. Quem me ouve, ouve o Pai. Assim disse Jesus. Então ela estava ouvindo da parte de Deus. Querido, escolha a melhor parte. Escolha estar na presença de Deus. Mas pastor, eu estou tão atribulada. Escolha estar na presença de Deus. Escolha estar no esconderijo do Altíssimo. Porque é a sombra dele que você descansa. Deus hoje quer trazer descanso para o teu coração e está te ensinando, está te dizendo, vai para o esconderijo. Vai para o esconderijo. Pastora, mas eu oro jejum. Não está fazendo correto, então tem alguma coisa errada. E não adianta procurar no outro. Será que é porque a minha liderança não está me dando a mão? Será que é porque o meu cachorro não late? Começa a botar a culpa em tudo. Será que é porque a parede é azul? Será que é porque... Querido, para de botar desculpa. Começa a se analisar. Paulo, quando ele fala aos Coríntios sobre a reunião de ceia, ele dá uma bronca sobre levar coisas para comer e comer sozinho. E dizer que enquanto os que tinham muito comiam muito, os que tinham nada não comiam nada. E aí ele fala assim, por isso eu peço que vocês analisem a si mesmo. Faça uma análise de si mesmo. Ou seja, Paulo está dizendo, você que trouxe muito está certo, se trazer muito e comer tudo. E você que não trouxe nada. Ele faz uma análise. O que eu entendo com isso? Que não adianta ficar culpando o mundo espiritual, culpando Deus, culpando o cachorro, culpando o vizinho, o periquito. Eu preciso me analisar. Como é que tem sido a minha postura? Os meus lábios têm sido limpos? Ou eu tenho falado de todo mundo? Eu tenho profanado o altar?
eu tenho exposto a vida das pessoas. A primeira coisa que Isaías fez quando ia proclamar foi: Senhor, limpa meus lábios, porque eu sou homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, eu sou fofoqueiro e o povo daqui também é. Eu falo mal, o povo daqui também. Então não dá para eu fazer a tua obra assim. Ele fez uma análise do que ele estava vivendo. Se analise antes de entrar nos esconderijos do Altíssimo. Porque hoje nós temos visto pessoas vivendo uma religião. O que é religião, pastora? É quando eu faço tudo que um crente faz, mas eu não tenho a presença. Eu não ligo para a presença, eu ligo para mim. Se eu estiver bem, se eu estiver com dinheiro no bolso, se eu estiver com o armário cheio, se eu tiver... Eu tenho que estar bem. Só que isso não é buscar a presença. Buscar a presença, eu estou buscando a presença independente de estar bem ou de estar mal. Eu estou adorando a Deus independente do culto estar cheio ou do culto estar vazio. Eu estou louvando ao Senhor independente das coisas que o inimigo tenta colocar na minha ótica. Por quê? Porque eu estou no esconderijo do Altíssimo e na sombra dele eu descanso. Dito isto, vamos ler aqui no Salmo 91, a partir do 3 diz assim, olha: pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Em outras versões, escudo e broquel. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia. Primeira coisa que a gente aprendeu é que eu preciso estar onde? No esconderijo do Altíssimo, conectado na presença, debaixo de oração e começando pela minha. Pastora, se os meus líderes não orarem, se os seus líderes não orarem e você orar, você está coberta pela sua oração. Se os seus líderes forem fraudulentos e você orar, você está coberta pela sua oração. Se os seus líderes não forem pessoas boas, você está coberto pela sua oração. Mas em nome de Jesus, eu peço que Deus abra os seus olhos para você ver os seus líderes como Deus olha eles. Porque às vezes o seu líder se mata por você, dá a vida por você, e você ainda não consegue perceber. Pastora, qual é a base bíblica para isso? A Bíblia diz que Abraão foi orar por Ló. E Ló estava lá em Sodoma. E Abraão começa a pedir: Senhor, se tiver 20 justos, o Senhor destrói a cidade. Ele: não destruo. E Abraão vai diminuindo: se tiver 10 justos, não destruo. Se tiver um justo, não destruo. Ou seja, ele está dizendo que a culpa é por não haver o justo. Então, se você se posicionar como justo, você vai atrás do mover de Deus. Você conseguiu entender o que eu disse? Abraão orou e pediu a Deus para não destruir uma cidade, porque ali poderia haver justos. E Deus disse para ele, em outras palavras: Abraão, ali não tem justo. Então você, em vez de transferir a culpa para outras pessoas, seja justo, seja íntegro, seja reto, para que Deus possa cumprir aquilo que Ele começou a fazer. E pare de dar ouvido ao inimigo, às frustrações, aos seus medos, aos seus anseios. Você precisa estar no esconderijo do Altíssimo, não como uma religiosidade, não como uma regra, não como um método, mas como alguém que realmente ama o Senhor e faz isso de coração. Senhor, hoje eu quero louvar aqui, e para em casa, louva, canta, adora. Senhor, hoje eu quero orar. Ora. Tenha uma vida de intimidade com Deus, porque é isso que vai te levar
a viver uma vida no esconderijo do Altíssimo. Mas vamos agora entender. Você já está vivendo uma vida no esconderijo do Altíssimo, amém? Você está debaixo da sombra do Onipotente. Você está descansando. E por que você está descansando? Porque o Senhor te livra. Então vamos falar sobre esses 5 livramentos que nós temos aqui no Salmo 91. Primeiro livramento: Ele te livrará do laço do passarinheiro. Você sabe o que é um laço do passarinheiro? O laço do passarinheiro é uma armadilha. É aquilo que muita gente faz para pegar bicho. Lá perto de casa tem umas pessoas que gostam de criar passarinho em gaiola. E aí eles têm uma gaiola que bota o passarinho e tem uma outra gaiola assim pequena, que aí eles prendem o bicho ali dentro, o passarinho. O que eu acho uma tristeza. Mas enfim, cada pessoa... Amém. Vou entrar nesse assunto. Mas existem pessoas que fazem isso. Então o que é o laço do passarinheiro, pastora, na visão espiritual? Sabe aquele perigo que armaram para você? Sabe aquela cilada que prepararam? Aquela armadilha? Deus está dizendo assim: eu te livro dela quando você está no meu esconderijo. Pastor, estão falando de mim, estão fazendo tanta coisa. Vai para o esconderijo que você vai entender que Deus te livra do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro é aquilo que alguém preparou para te prender, para te amarrar. E Deus está dizendo: eu vou te livrar disso. Às vezes tem coisas que você não plantou, mas que alguém colocou. A Bíblia diz que o homem plantava trigo, e de manhã, quando ele acordou, tinha trigo e joio. E ele falou: quem foi que plantou? E a palavra diz que foi o inimigo. O inimigo plantou o joio. Então tem coisa que você não plantou, mas o Senhor está te dizendo: você também não vai colher. Isso que o inimigo plantou na tua vida, você não vai colher, porque eu vou remover. Ele está dizendo: eu vou te livrar desse laço. O que é o laço? É algo que alguém preparou para te amarrar. Tem gente que pega um cartão do outro e vai: vou sujar teu nome. Ou então, você nem sabia, mas alguém tentou usar de má fé. Ou alguém pegou a tua palavra que você falou e tentou usar de maneira errada. Ou tentou perverter aquilo que você disse. Deus está te dizendo: eu vou te livrar. Esse é o primeiro livramento para aquele que está no esconderijo do Altíssimo. Deus te livra do laço do passarinheiro. E o laço do passarinheiro, ele tem uma coisa. Às vezes a gente até vê, porque não tem como você não ver. O passarinho vê que é uma gaiola, mas ele não sabe que vai ficar preso. Ou seja, tem coisas, tem pessoas que você convive e talvez elas possam estar armando um laço, mas Deus está te dizendo: eu vou te livrar desse laço. Isso não vai prosperar na tua vida, porque você está debaixo do meu esconderijo. Aí ele também diz que vai livrar da peste perniciosa. A peste é uma enfermidade, correto? A gente vê a enfermidade? A gente não vê a peste. E por que peste? Porque é algo que atinge muitas pessoas. A peste não é algo individual, é algo que atinge muitas pessoas. Eu estou te dizendo: sabe aquilo que você não viu, aquilo que você não está vendo, mas que está vindo para atingir você, sua esposa, sua casa? Eu estou te livrando. Olha que coisa linda. Eu fico imaginando a gente falar assim: Deus, obrigado pelo dia de hoje. Quantas balas perdidas o Senhor pode ter livrado? Quantos acidentes o Senhor pode ter me livrado? Quantas enfermidades o Senhor me livrou? Obrigado. A peste perniciosa é aquilo invisível. E talvez o inimigo se levantou contra você.
Pode ter chegado até a tua porta, mas Deus não deixou entrar. Porque Ele te livrará da peste perniciosa. E peste não é algo individual, lembre disso. É algo que atinge a muitos. Talvez venha aquela bola do inimigo querendo fazer um strike no teu trabalho, na tua família. E Deus está te dizendo: eu também te livrarei disto. E Ele confirma, Ele diz: porque você está debaixo das minhas asas, você está num lugar seguro. Aí Ele vai dizer mais uma coisa. Vamos para o segundo e quarto livramento, porque os dois praticamente andam juntos. Você estará seguro. Você não terá medo do terror noturno, nem a flecha que voe de dia. Em outras palavras, vai dizer: nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que anda de dia. Preste atenção nisso. Terror noturno. Sabe o que é um terror noturno? A gente falou, só para a gente poder entender, a peste perniciosa é algo que a gente não vê e que vem para atingir a muitos. O terror é algo pessoal. Entende? O terror é algo que está aonde? No campo da mente. Sabe aquilo que o inimigo jogou para tentar te afrontar, para te amedrontar, para te desanimar, para te entristecer? Ele está falando: eu vou te livrar disso também. E por que noturno? A palavra diz que sempre entre um dia e o outro há uma noite. E a noite representa aquele dia mau, a escuridão, né? Tem gente que tem medo, tem fobia, tem outras patologias que hoje nós conhecemos. Me ajuda aí, amor, uma patologia aí da mente. Síndrome do pânico, fobia social, entre outras. Deus está te dizendo que se você estiver no esconderijo do Altíssimo, essas coisas não vão te alcançar. Hoje nós temos um mal que é a ansiedade, né? Ansiedade, depressão. Olha quanta coisa que o inimigo lança contra você, porque ele sabe que se ele te paralisar, ele vence. Então ele tenta te paralisar onde? No campo da mente. Ele tenta te paralisar aqui dentro, para que aqui dentro você não tenha atitudes nem postura, você não se levante. Porque como é que você vai se mover no corpo se a sua mente foi ganhada, foi paralisada? Você precisa começar a guerrear no campo da sua mente, dizer: não, eu estou seguro, eu estou seguro, eu não tenho medo do terror. E parece que hoje a sociedade impõe o medo. Tu liga o jornal, é só notícia ruim, são só dores e mazelas, coisas pesadas. É a história de um que fez mal ao outro, e fez mal à própria mãe, fez mal ao filho, fez mal à esposa. Isso tudo é para nos trazer terror. E deixa eu te dar um conselho. Davi disse que ele fez um concerto de não colocar nada mal diante dos olhos dele. Comece a fazer isso também. Tira as coisas más dos teus olhos. Tem gente que você senta para conversar e ela só sabe falar coisa ruim. É só notícia triste, é só morte. Se afasta disso, meu irmão. Tenta trazer paz para a tua mente, para o teu coração. Se afasta. E se você puder, você diz: olha, eu não tenho interesse nessas coisas não. Não quero ouvir isso não. Isso não é importante, porque faz mal. Tem um estudo que fala que o terror, ele acaba com a nossa imunidade. Olha isso. Que a nossa imunidade é baixa quando nós vemos uma cena de terror. Por isso que o inimigo tem atacado com terror, não é em vão. Ele está fazendo isso porque ele realmente quer destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele está tentando destruir. E aonde que ele está querendo te vencer? Na mente. Por isso que o terror
terror é algo psicológico, é algo mental. Então, eu só querendo te dizer, toda vez que o inimigo vier fazer isso, vai para a minha presença, vai para o esconderijo, para eu te livrar do terror da noite, para eu te livrar dos medos que te assombram, para eu te livrar das palavras contrárias. Ah, pastor, eu estou em choque. Outro dia um jovem me procura e falou assim: pastor, eu estou em choque, porque nós fomos ameaçados, eu e meu irmão. E eu falei para ele: olha, você crê no Senhor? Ele: eu creio. Eu falei: então vamos orar. Vamos orar sobre isso. Não foi, pastor João? Vamos orar sobre isso. Não, mas não tem jeito, porque quem ameaçou é fulano. Então eu falei: vamos orar. E nós oramos. E aí no outro dia ele falou assim: nossa, você não vai acreditar, mas mudou tudo. Agora até o que a gente devia já foi pago. E a ameaça caiu por terra. Algumas coisas ainda não foram movidas, porque você não subiu com sinceridade diante de Deus. Você ainda não fez do teu joelho uma arma e tem aceitado o terror entrar. O terror está vindo e você está recebendo. O terror está vindo e você está recebendo. Eu fico imaginando Davi dentro da casa de Saul, e Saul vindo com uma lança para atacar nele. E ele fazia o quê? Pegava a harpa. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Como é que um homem pode estar tocando harpa quando está sendo afrontado com a morte? Mas Davi estava assim, porque o terror estava lá fora e não dentro dele. Terror, tu vai ficar aí fora, porque aqui dentro é vida, é graça, é fé, é temor a Deus, é esperança, é paz, é alegria, é regozijo no Espírito. Terror, tu vai ficar aí fora. E o que aconteceu? Ele, com aquela paz, com aquela força, foi tocando a harpa, e a lança ia vindo, e vinha Saul com a lança, e ele tocando. O que acontecia? O espírito mau saía de Saul. Porque que comunhão tem a luz com as trevas? Então as trevas, foi embora. O terror noturno que assombrava Saul foi embora. E Davi ficou vivo, porque ele estava onde? No esconderijo do Altíssimo. Ele estava escondido em Deus. Ele estava escondido no esconderijo do Altíssimo. Querido, essa noite o Senhor está dizendo: se esconda em mim. O melhor lugar que você tem que se esconda em mim. Para de querer guerrear suas guerras sozinho. Se esconda em mim. Foi lindo meu jovem dizendo: pastor, porque o jovem ainda disse assim: eu não estou nem conseguindo dormir depois dessas ameaças. Eu falei: você vai dormir. Você vai orar e vai dormir. Porque o terror tem que estar lá fora e não aí dentro. Não traz o terror para dentro de você, não. Porque Deus vai te livrar do terror. Você crê, é a palavra de Deus, receba na tua alma. A gente morava numa casa que alagava, e todo mundo dizia: amanhã vai alagar. O terror estava lá fora, porque aqui dentro não entrava. A gente morou lá durante 1 ano e não alagou, porque o terror estava lá fora e não dentro de nós. É claro que deu um medinho no começo. Eu ia lá para fora, orava: Senhor, meu Deus, tem misericórdia de nós. E o Senhor operava com milagre. Deus quer tirar esse terror, querido. Mas você precisa começar a confiar no Senhor. Precisa começar a acreditar que aquele que te chamou é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Então não tema ao terror da noite. Tem que ficar lá, e não aí dentro. E não aí dentro. Amém? E aí vai dizer: nem da flecha que voe de dia. Se o terror é fora, querendo entrar dentro da mente, o que é essa flecha? Qual o poder da flecha, hein, igreja? É ferir, é machucar, é matar.
Sabe o que Deus está dizendo? Que tem coisas que vêm até você para tentar te machucar, para tentar te ferir, para tentar te entristecer, para tentar te magoar. Essa é a flecha que voa de ti, porque essas coisas vêm na tua frente. Elas não vêm sem aparência, ela tem aparência. E ela vem assim, ó. Aí Deus está te dizendo: eu também vou te livrar disso. Você não vai ter medo do terror e nem da flecha. A flecha é aquela palavra que você não esperava de alguém que você ama, que você dedicou algum tempo na tua vida, aquela palavra maldita no momento difícil, e que entrou em você. Mas eu estou dizendo: eu vou te livrar disso. O veneno não vai te matar. A flecha, de dia, à noite é aquilo que a gente não vê, está escuro, mas de dia é aquilo que a gente vê. Então você viu quando ele chegou perto, quando ele disse aquela palavra, quando ele disse aquela frase, que às vezes fala assim: era melhor ter recebido um tapa do que ter ouvido isso. Você acha que Deus não viu? Deus viu, mas não está querendo comprar o teu barulho, está querendo comprar a tua guerra. Então o que eu tenho que fazer? Se esconda debaixo das asas. Vai para o teu esconderijo. Eu estou procurando aqui a sair daqui. Vai para o teu esconderijo. Vê a palavra de ódio. Se esconda em Deus. Vê a palavra de contenda. Veio aquele amigo e disse aquilo que você não esperava. Porque se a gente não se esconde em Deus, é capaz da gente pegar e querer também tacar uma flecha. A gente respira, conta até 10 e entrega para o Senhor. Fala: Deus, o Senhor disse que ia me livrará da flecha que voa de ti. A palavra diz que a flecha ela não volta atrás. Ou seja, não tem como tirar aquilo que já foi dito, aquilo que foi feito, que você não esperava, mas que te violentou de uma forma que você às vezes pensa nisso e você até chora. E na noite deste dia o Senhor está dizendo: entrega para mim, deixa eu tratar disso, deixa eu cuidar disso. Deixa eu restaurar essa ferida. Eu não tenho como tirar a flecha, mas eu tenho como te curar. E quando você ficar curada, não vai doer mais. Não vai doer mais. Deve ver que é por isso que em Efésios diz para a gente se revestir com a armadura de Deus, para que a gente possa estar firme contra as astutas e os dardos inflamados do maligno. Só que aqui não está falando de dardo, porque o dardo é algo para matar. Por isso que a gente tem que estar com a armadura. Aqui está falando de flecha, que também é para matar, mas ele está falando de algo humano. A flecha foi alguém que preparou, apontou e lançou. Alguém fez isso. Alguém pensou isso, maquinou no seu coração. Quando eu estava em casa e comecei a meditar sobre isso, eu falei: Deus, o Senhor é um Deus de livramento, porque quanta coisa que Deus nos livra. E às vezes as pessoas falam assim: eu não tenho nada para agradecer a Deus. Você tem muitos motivos para agradecer a Deus. O primeiro é de você estar vivo. Outro dia eu vi um depoimento de uma pessoa dizendo: a igreja não serve, a igreja não presta. Porque muitas das vezes a gente quer apenas que o nosso ego seja preenchido e esquece que o Evangelho é Cristo em mim e não eu em Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória.
Só que as pessoas hoje elas querem ser servidas. Elas querem entrar na igreja e elas querem que elas cantem e sejam aplaudidas, que elas preguem e sejam aplaudidas, que elas façam qualquer coisa e sejam aclamadas. Só que o Evangelho, ele não é feito por palmas. Desculpa se alguém te disse isso, te enganou. Primeiro é humilhação. A palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que no seu tempo vos exaltará. O quanto de humildade tem em você? Porque Cristo, mesmo sendo Deus, se esvaziou, assumiu forma humana e se entregou em morte de cruz. Ele era Deus e se esvaziou e se tornou homem. Mas eu não quero me humilhar. Não. Eu tenho que aparecer assim, intacto. Quantas das vezes eu e o pastor João, nessa nossa caminhada, às vezes a gente fala assim: amor, hoje eu preciso me retirar. Hoje eu preciso buscar a Deus. Hoje eu não estou bem. Para de querer ser super-homem. Eu sou super, sou poderoso. Não. Somos vasos de barro. O tesouro é Ele. Somos vasos de barro e o tesouro é Ele. Ele é o tesouro. É Ele que nos molda, é Ele que nos faz. E aí nesse momento é quando você tem um esbofeteador, como disse Paulo, um espinho na carne, como disse Paulo, uma seta que voa de dia, para te mostrar que você não é isso tudo não, e que você precisa depender de Deus. A seta que voa de dia, ela meio que nos leva para perto de Deus, porque ela nos lembra que mesmo a gente em glória, em oração, em busca, muitas das vezes somos feridos. E somos feridos por coisas tão pequenas, tão banais, mas que ferem, que machucam. E quando você fala para o outro fala assim: sério que tu ficou triste por causa disso? Tu ficou chateado por causa disso? Porque teu filho fez isso? Porque a tua esposa fez isso? Porque não é ele. Mas é nesse momento que Deus te revela e mostra: você precisa de mim. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Você precisa me buscar. Porque para a flecha que voe de dia, eu tenho livramento. Agora o Senhor fala sobre uma coisa. Eu quero que você preste muita atenção nisso. É o quinto livramento. Que fala: nem da mortandade que assola ao meio-dia. Eu sei que essa escritura sagrada, ela tem um entendimento para aquele tempo, para o tempo que ela foi escrita. Mas eu quero falar para você de algo que eu recebi no Espírito, e não sobre o que ele fala, o salmista. É igual quando a gente lê aquele que anda no vale da sombra da morte. Para a gente tem uma conotação de algo ruim, a sombra, o vale da sombra da morte, né? Mas a gente sabe que para o salmista existia um lugar que era muito escuro e que eles chamavam de vale da sombra da morte. Ele está dizendo: se eu andar naquele caminho eu não vou temer. Mas para a gente tem uma outra conotação. E eu sei que aqui tem uma conotação para aquela época, para aquele tempo. Mas eu quero falar isso para você no contexto espiritual que eu recebi no coração, que diz: nem mortandade que assola o meio-dia. Mortandade é uma perca muito grande, e é uma perca muito grande que não tem volta. Deus está dizendo: sabe aquilo que você teria perdido e que nunca mais voltaria? Até para isso eu tenho livramento. Só que detalhe, essa grande perca, a Bíblia diz aqui que assola ao meio-dia. Ou seja, é algo que foi tão planejado pelo inimigo, que o inimigo colocou dia e hora para acontecer. Olha só que forte isso. Sabe quando Jesus foi tentado? Teve dia e hora.
Satanás falou, depois do batismo eu vou lá investir nele. Jesus foi batizado por João Batista e logo em seguida o Espírito levou ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. Algumas pessoas não entendem como Paulo fala que entregaria o irmão ao diabo. Mas não é porque vai matar ou vai ferir. É porque a provação nos aproxima do altar. Tem pessoas que quando está na bonança, ela não se aproxima de Deus. Está tudo bem. Mas às vezes quando Deus aperta só um pouquinho, aí ela volta para o altar. Porque ela lembra que ela é frágil. Ela lembra que ela é pó. Ela lembra que ela não é isso tudo. Que ele não é a última bolacha do pacote. Então, a mortandade que assola ao meio-dia é aquilo que o inimigo preparou para destruir de uma vez, com dia e hora marcada. Vai acontecer ao meio-dia. Vai assolar ao meio-dia. Deus fala assim, eu tenho livramento. Então o povo diz assim, o inimigo cria laços e embaraços para mim, mas não vai. Tem coisas que vêm, você já vê até a destruição, fala, caramba, meu Deus, olha o que está vindo ali, olha o que está acontecendo. E Deus está falando, não tem uma mortandade. Não é um fim, não é um ponto final. É uma vírgula. Botaram um ponto final ali, mas é uma vírgula. Pastora, como é que é isso? Às vezes, até Deus põe um ponto final para você. Deus fala assim, estou botando um ponto final aqui, hein? Chega. Chegou a oportunidade ao meio-dia na tua vida. Está repreendido no nome de Jesus. Mas até quando Deus dá o ponto final, já sabia? Que até para isso ele também tem um livramento? Pastora, mas que absurdo! Deus deu o ponto final e ele vai livrar dele mesmo? Vai! Uma vez, teve um rei chamado Ezequias. Aí o profeta se preparou todo, foi lá na casa dele. Ezequias, põe a tua casa em ordem. Deus manda te dizer que tu vai morrer. Ezequias pegou, começou a chorar, começou a orar. Meu Deus! Aí Deus falou assim, ei profeta, volta lá que eu mudei de ideia. Volta lá! Porque eu também tenho livramento para mortandades que assola meio-dia. Eu tinha data e hora marcada, mas pela oração dele, eu estou acrescentando mais 15 anos. Por isso ele está dizendo, você não terá medo do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do terror noturno, da seta que voa de dia, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. E a mortandade é algo que alcança muitos, né? E aí Deus fala assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse é o efeito da mortandade, que é anulada. É que às vezes tu está no meio e o perigo vem, mas por causa dessa palavra Deus te livra desse perigo. Às vezes eu vai até te pedir para fazer algo para te livrar. Pastor, isso é verdade? É verdade. Você lembra quando Deus estava libertando o povo de Israel? O que aconteceu na última praga? Veio a morte, a mortandade, e ia matar todos os meninos, todos os primogênitos. Aí Deus falou assim, tem uma maneira. Se vocês passarem o sangue do cordeiro na sua porta, a mortandade não vai entrar. Aí estavam caindo de um lado, caindo do outro, mas onde havia o sangue do cordeiro, a mortandade não chegava. Deus sempre tem livramento, se você buscar nele. Aquele povo buscou em Deus o livramento, a mortandade veio, mas não atingiu a casa onde havia o sangue do cordeiro. A morte tinha hora para poder passar, mas Deus já tinha o livramento preparado. Deus tem
livramento para mim, Deus tem livramento para você. Já está preparado. Mas o que você precisa fazer? Entra no esconderijo do Altíssimo, se esconde na presença dele, que o livramento vem. Deixa eu te dizer uma coisa: o livramento só não vem se o Senhor Deus achar que é o melhor para você. Porque toda vez que nós oramos, nós determinamos com fé o milagre, o livramento, a restauração. Mas a gente tem que entender que, assim como Jesus disse: Senhor, todavia seja feita a tua vontade, é assim que eu preciso clamar. Mas eu não posso esquecer que eu preciso entrar na presença, debaixo das asas, para viver o livramento de Deus. Eu te convido na noite deste dia a você viver o livramento do Senhor. Amém? Pastor João, vem orar, por favor. E você que está em casa, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, se você puder. Se não puder, fique em espírito. Vamos orar. Senhor, nós te damos graça porque em Ti nada fica confuso, nada fica escondido, mas o Teu Espírito revela em cada coração aquilo que é necessário para que cada coração receba. Obrigado por essa noite, Senhor, por essa palavra, por esse alimento, por essa transformação espiritual que a Tua palavra gera em nossas vidas. Porque a Tua palavra é alimento para o nosso espírito, é alimento para os nossos corações. Obrigado por avivar, Senhor, a nossa fé em Ti, por trazer, Senhor, caminhos que mostram o quanto a oração é importante para termos escape e segurança em Ti, Senhor. Obrigado pela sombra das Tuas asas, um lugar seguro, Senhor, que Tu estabeleceu para estarmos diante de Ti. Protegidos contra todas as setas, contra dardos, contra mortandade, contra pestes. Isso se faz, Senhor, com um coração que ora, com um coração que Te busca, com um coração, Senhor, que sabe interceder por si e pela igreja. Nós Te damos graças, Senhor, por tamanho amor. Quem somos nós? E ainda assim Tu insiste em nossas vidas, Pai. Tu é o nosso Paizinho. O Senhor Jesus nos ensinou o quanto é importante sermos carinhosos com o nosso papai. Ele não te chamava apenas de pai, ele te chamava de papai. Coisa querida. Abba, o meu papai. E que assim, Senhor, seja a gente contigo, nessa intimidade que somente um coração que ora, um coração que se derrama diante de Tua presença, um coração que se lança a Ti, consegue, Senhor. Gera em nós, Senhor, homens e mulheres que Te buscam, que têm intimidade contigo na palavra e na oração, Senhor, que dialogam contigo no Espírito, Pai. É isso que nós queremos ser, essa igreja que entende o valor da oração e o valor de estar em comunhão contigo, em contato contigo. Senhor, Tu rasgou o véu com o sangue do Teu Filho para que nós tivéssemos acesso. Então nos ensina, Senhor, a Te acessar todos os dias em oração, em graça, Senhor, com salmos, com hinos, com cantos espirituais, e dialogar contigo. Sim, Deus, aleluia. Nos ensina, Senhor, essa intimidade. O sangue do Teu Filho nos trouxe a esse novo concerto contigo. Então nos ensina, Senhor, nos ensina a aproveitar o máximo disso e ficarmos diante da Tua presença. O salmista Davi, quando ainda não tinha esse acesso de forma tão imensa para todos que buscam o Senhor Jesus, ele disse: como eu queria estar um dia na casa do Senhor, porque um dia na casa do Senhor para mim vale mais do que 1000. Ele ficava um dia no templo diante de Tua presença, para ele valia mais do que 1000. E hoje nós temos acesso direto a Ti, Pai. Então traz esse valor que Davi tinha no seu coração para o nosso, para a gente dar valor de estarmos diante de Tua presença, te buscando.
para que os nossos dias, Senhor, sejam aumentados em Ti, como foi com o Rei. É necessário, Senhor, que a gente se apresente a Ti e se humilhe diante de Tua presença, sim. Se derrame diante de Tua presença, porque existe um pó em nós. E esse pó ele vem carregado de maldições, mas existe alma e espírito. E é em alma e espírito que nós precisamos estar diante de Tua presença. A Tua palavra diz, Senhor, que é necessário, que aquele que Te busca é necessário que Te busque em espírito e em verdade. Então fortalece, Senhor, nosso espírito com Teu espírito, para que tenhamos, Senhor, esse momento contigo. Nós pedimos assim, Pai, no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Continue em espírito, continue em adoração, continue em espírito, aleluia. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Sangue de seu poder. O inimigo tenta O inimigo tenta laços e embaraços pra te derrotar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que acalma, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que vence a fornalha, estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que clamar: não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto nessas águas, faz muitas fontes em meio ao deserto, haverá chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te traz escape e livramento. Deus te traz escape e livramento. Aleluia. A gente ficou sem luz. Não sei se você percebeu. E agora está com uma fase só aqui. Eu não sei o que está acontecendo, mas a gente vai continuar adorando o Senhor, vai continuar louvando. Vamos encerrar esse momento de intercessão. A gente sabe que é batalha, que é beleza, mas que o Senhor é conosco. Maior que está em nós que o que está no mundo. E por isso nós oramos, por isso nós clamamos, por isso nós declaramos. O Espírito está pronto e nós não vamos recuar. Em nome de Jesus, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, não há outro como Ele. Então, ainda que as trevas intentem, militem, o Senhor é soberano e nós permaneceremos nele. Nós o adoraremos, nós o louvaremos com luz, sem luz, preferencialmente, Senhor, com luz, em nome de Jesus. Nós adoraremos ao Senhor e faremos menção do seu e louvaremos o seu nome em todo o tempo. Então vamos orar ao Senhor. Aqui estão os pedidos de oração. Vamos apresentar a Deus. Glória a Jesus. Você que também tem aí, coloca o teu pedido, coloca as fotos, o que você tiver. Amém? Senhor, aqui está, ó Deus, o pedido de cada um dos teus filhos. Toma em tuas mãos, meu Pai, cada casa aqui representada, cada família. Ó Deus, nós colocamos diante de ti, meu Deus. Toma em tuas mãos, Senhor,
cada oração aqui escrita, Pai, cada um que aqui colocou o seu anseio, o seu desejo, nós apresentamos diante de Ti, nós repreendemos agora todo laço, todo embaraço do maligno, toda palavra contrária, toda peste perniciosa, toda obra de encantamento, em nome de Jesus, sai toda mortandade, todo espírito maligno, toda seta que corrigia, nós repreendemos em nome de Jesus. Ó Deus, toda peste perniciosa, nós lançamos por terra, em nome de Jesus, ó Deus, nós amarramos agora o maligno, nós amarramos o valente e lançamos por terra, como igreja, Senhor, nós declaramos vida nesse altar, alegria neste altar, cura neste altar, restauração neste altar, vidas entrando aqui, Senhor. Nós declaramos almas para o Teu reino. Nós declaramos obreiros aprovados na Tua casa. Nós declaramos, Senhor, que a nova comunidade apostólica terá diferente na terra, para levar o Teu nome, para viver o Teu evangelho de maneira genuína, de maneira verdadeira, louvando o Teu nome e Te engrandecendo. Por isso, na noite deste dia, nós repreendemos toda ataque espiritual, porque sabemos, Senhor, que em Ti nós nos escondemos e nos colocamos debaixo de Tuas asas. E repreendemos tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, que tem nos atacado, que tem tentado nos paralisar. Nós amarramos agora, repreendemos toda corrente, todo grilhão, Senhor, toda palavra de encantamento, toda bruxaria, toda oração contrária. Nós repreendemos neste momento, Senhor. Nós não aceitamos, porque nós não temos pacto com o inimigo, nós não temos pacto com o mal, nós não temos comunhão com as trevas. Esta casa é uma casa de oração, é uma casa da Tua palavra, é uma casa de verdade, Senhor, que busca o Teu reino, que faz a Tua vontade e que não anda em mentira. Então, ó Deus, eu não aceito o intento do maligno contra este lugar, e nós repreendemos, Senhor, com a certeza da vitória. Te pedimos, acampa anjos neste ministério, acampa anjos, Senhor, em cada membro desta casa, acampa anjos, Senhor, em cada vida que o Senhor ainda vai trazer. Move, Senhor, neste lugar com poder e glória, transforma a nossa história, muda com glória e com poder, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz todas as coisas, nada foge do Teu querer. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos nos avisos? Vamos. Vai botar aí? Deixa eu ver se... Vamos, querido, em nome do Senhor. Qualquer coisa a gente já vai falando aqui. Sem problema. Então, glória a Deus. Coisa linda. É assim que Deus faz, igreja. A gente tem que ficar dependente a essas coisas materiais, não. Porque a gente sabe que estamos sendo atacados, porque... Eu acho que estou falando quem está ouvindo, né? Nós estamos... Glória a Deus. Nós não temos que ficar presos dependentes a essas coisas, não. Sabemos que temos sido atacados, mas é porque nós estamos fazendo a obra. É porque nós estamos seguindo em frente. Então o inimigo tenta atacar, ó. A gente orou, voltou tudo. E que fique de testemunho para você, que a palavra hoje se fez 2 vezes, lida e feita. Porque de repente acabou a luz, e a gente foi para o clamor, o celular ficou ali nos dados móveis. E aí Deus continuou movendo o culto. E a coisa aconteceu agora aí, ó. Está tudo funcionando para a glória de Deus. Não fique dependente das circunstâncias, amém? Não fique. Você é um ser espiritual de Deus. Você tem autoridade sobre o mal. E que bom que você pode ver o que a gente passou aqui e que eu uso isso de exemplo. Não deixe o inimigo te intimidar. E em nome de Jesus, isso que foi mandado contra nós já caiu por terra. E nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Glória a Jesus. Deixa eu pausar aqui e botar os avisos. Seja bem-vindo. Vamos lá, vamos lá. Seja bem-vindo à nova comunidade apostólica. Pastor João, como é que eu faço para conhecer a nova comunidade apostólica? Vem aqui, nós temos um templo físico, um lugar de encontro aqui na Pavuna.
Rua Maria Joaquina 247, bem em frente ao Atacadão Pavunense e bem próximo à estação metrô Pavuna e trem São João. Pastor João, tem como encontrar também nas redes sociais? Sim, tem. A gente está nas redes sociais no Instagram, Facebook e no YouTube. E também lá você encontra o link do nosso WhatsApp. Pode falar direto com a gente, com mensagens, como você achar mais interessante. E tem essa forma. Aí você pode entrar em contato pelo WhatsApp da igreja, você pode também fazer as perguntas que você desejar. Vem estar conosco, tá? Será um prazer poder te receber aqui. Você está online? Que bom. Deus possa falar o seu coração, mas ao vivo é outra coisa, querido, você vai ver. É outra coisa, é outro mover. Então vem para o ao vivo e deixe Deus falar com você. 2026, pastor. É o ano da proclamação. Exato. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então esse ano nós estaremos falando sobre o Eis-me aqui. Em janeiro agora nós estamos falando sobre aquele que começou a boa obra, porque já é o início do Eis-me aqui, não é isso, pastor João? Exato. E ele começou a boa obra. É importante que a gente sempre lembre disso. A obra não é nossa, é dele. Nós somos cooperadores nessa grande obra que é dele e que ele é fiel para cumpri-la. Amém. Então, todo domingo, às 17 horas, e depois que estiver no final da visoria, a gente está falando sobre aquele que começou a boa obra. Tem sido tremendo. Primeiro domingo nós tivemos a evangelista Simone. Domingo agora nós tivemos a pastora Amy e eu, esse aqui. E domingo agora, se assim o Senhor nos permitir, o Senhor Jesus não voltar, nós teremos o pastor João ministrando aos nossos corações. Amém? Então, eis-me aqui, 2026, o ano da proclamação, já falamos, o lugar do encontro. Todo primeiro domingo nós temos ceia. Só que esse domingo a gente tem uma diferencinha. Isso, porque esse primeiro domingo segunda. vai ser dia 1º de fevereiro. Só que a gente não vai fazer a ceia no dia 1º, vai ser no dia 8. Por quê? Por quê? Porque a pastora Amy foi chamada para ser preletora no culto de domingo lá na igreja Arena Apostólica Church em É um Brasília. evento que vai acontecer único, sabe, com pessoas trans, e eu acho muito necessário nós estarmos juntos, e por isso eu disse, eis-me aqui logo de prontidão, e nós estaremos lá levando a palavra. Por isso, o culto também do dia 1º vai ser pela manhã. Vai ser pela manhã. Tanto o dia 1º e o dia 8, os dois cultos, dia 1º e dia 8, serão pela manhã. Dia 8 é a nossa ceia. As ceias é sempre nos domingos pela manhã. Isso. Toda terça-feira, como foi hoje, nós temos O encontro de intercessão. é fogo, é glória, é poder. Você entra aqui assim, sai daqui, ó, avivado, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Todo domingo, como a gente falou, olha que lindo, né? Eu acho que essa arte ficou linda, né? Nós temos um encontro de celebração. E nesse encontro de celebração é quando a igreja também, assim como no encontro de intercessão, se reúne Para celebrar o Senhor, para celebrar, adorá-lo, para cultuar exaltá-lo. o Senhor. Exato. Então, esses três domingos agora, depois da ceia, a gente está falando sobre aquele que começou a boa obra. Amém? Tudo em todos é o nosso retiro de carnaval. Se você precisar de mais informações, nos procure no final do culto. Você também pode procurar a gente pelas redes sociais. Tá bom? Nós não paramos para pedir oferta, né? Você notou isso? A gente não para o culto para um momento de ofertório. A gente entende que a oferta é sim parte do culto, mas ela precisa ser preparada junto com o teu coração antes de vir cultuar. A palavra de Deus diz que a gente precisa separar segundo o nosso coração essa parte que é a oferta. Então, prepare sempre, quando você sair de casa, já pense assim, vou cultuar o Senhor. O que eu tenho para ofertar ao Senhor? E aí é separado segundo o teu coração. Não pode, a gente não para o culto exatamente por isso, porque a gente não quer que você seja constrangido, né? É preciso que você entenda no seu coração o que a oferta é. E se você não sabe o que é a oferta, o dízimo, não faça. E se você quer saber, procure a gente. E se você sabe o que é e tem desejo no coração de fazer, aqui está o nosso QR Code e também o CNPJ e o e-mail que você pode fazer o Pix. Isso, vem semear nesse ministério. Ok, eis-me aqui. Vamos orar? Põe a mão no seu coração. A gente já orou pelos pedidos e pelas fotos, né? Então vamos orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Amém? Senhor, nós estamos aqui reunidos ainda cheios da glória, Senhor, do teu manifestar.
E te pedimos, ó Deus, por favor, visita agora cada um em particular, cada família, cada coração, cada pessoa, ó Deus, vem sobre nós, enche a nossa vida com a Tua presença, com a Tua graça, põe em nós a autoridade que é em Ti, o Teu temor, o Teu Espírito, Senhor, nos enche dele até transbordar, ó Pai, aviva nossos corações, aviva nossas vidas, que nós devemos ser um contigo, ó Deus, todos os dias, ó Pai. Toma essa família em Tuas mãos, toma essa casa, ó Deus, visita com cura, com libertação, com transformação de vida, em o nome de Jesus, Senhor. Nós apresentamos a Ti, toma essa semana, Senhor, em Tuas mãos, ser com Teu povo, em o nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito estejam sobre todos aqueles que creem que o Senhor Jesus veio e se entregou por nós, foi ressuscitado no terceiro dia, assunto aos céus e voltará para buscar a sua igreja. E aqueles que assim creiam, digam amém. E a vitória é nossa, pelo Em- sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Operando Deus, Quem impedirá? Ninguém. Um beijo para todos vocês, boa semana. Vamos fazer o que tal? Falando a gente não vai fazer o que tal. Que tal eu, você e mais um irmão? na Terça-feira que vem, mais um encontro de intercessão. Beijo, boa semana. Fiquem em paz. Que o Senhor abençoe vocês. Em graça e em vigor. Amém? Amém.